está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 25 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Na sua opinião, a um cristão fica bem jogar ou apostar? Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? O que diz a Bíblia sobre esse tema, minha gente? Tem gente que sente, disse agora há pouco aqui, uma pessoa ganha lá uma bolada, a pessoa, se eu ganhasse essa bolada, eu ajudaria as igrejas mais pobres, eu sustentaria os missionários contra o Estado Islâmico, hein? Você já ouviu isso, não já? Agora, a pergunta que eu faço a você, já sentiu isso? Fala aqui sinceramente, no fundo, já te aconteceu alguma vez de ouvir uma história de alguém que ganhou uma grana, uma bolada mesmo, e você sentir lá no fundo, ainda que você tenha resistido? Quero a sua opinião sobre esse tema aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você acha que as pessoas estão mais preocupadas com os problemas delas ou com as questões de outros também? Você acha que as pessoas estão cada vez mais egoístas, mais preocupadas com as suas próprias histórias? O que a Bíblia nos ensina? Como a Bíblia nos ensina a agir em circunstâncias e situações como essa, hein? E ainda quero ouvir a sua opinião também, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 25 de agosto. Pode uma pessoa orar e a bênção não chegar? Ajudar na obra, ser dizimista, ofertante, ainda assim continuar com problemas? Será que essa pessoa pensa estar no caminho certo e está fazendo algo errado diante de Deus? Como consertar o erro e organizar a vida? Quero a sua opinião, sua participação. E agora são 11h04 no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Samuel Silva é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, é também cantor da nossa MK Music. Bom dia, pastor, bem-vindo mais uma vez aqui à mesa do nosso Debate 93 de hoje. Pode uma pessoa orar, vou acrescentar mais um orar, e a bênção não chegar, pastor? Bom dia a todos, é sempre uma alegria poder estar aprendendo com os irmãos e compartilhando desse tempo de edificação. É lógico que pode. Tem um texto, né, a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 5, no versículo 10, nos mostra a arca entrando no templo de Salomão. E nesse verso diz que dentro da arca não existiam nada além das tábuas da lei. E a gente sabe muito bem, né, em Hebreus, por exemplo, que dentro da arca tinha, além das tábuas da lei, o pote com a porção do maná e a vara de Arão que havia florescido. Para mim, o símbolo do sobrenatural de Deus no Antigo Testamento era a vara de Arão, e o símbolo da provisão era o pote com a porção do maná. O que eu entendo com esse texto é que, mesmo sendo crentes, às vezes na nossa vida falta, né, o dinheiro, falta a comida, a gente abre a nossa despensa e está vazia. Mesmo sendo crentes, falta na nossa vida o sobrenatural. Quantas vezes a gente ora e parece que o céu está fechado, né? Mas tem sempre uma palavra. Céus e terra passam, mas a palavra permanece. Dentro da arca jamais vai faltar as tábuas da lei. Então, já nesse início de debate, eu queria confortar o coração daquelas pessoas que estão desesperançosas, né, por conta do tempo de espera, que vale a pena esperar no tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Nosso ouvinte, na sequência dessa frase inicial, diz assim: ajudar na obra, ser dizimista e ofertante, ainda assim continuar com problemas? O que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia,
componentes da mesa, uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu tenho a certeza que esse debate vai esclarecer sobre a vida cristã, porque às vezes a pessoa tem a noção de que servir a Deus ou o nosso relacionamento ou a vida cristã é sempre um mar de rosas, é sempre tudo às mil maravilhas. Então o céu seria aqui. Na verdade, nós enfrentamos desafios. Na verdade, a Bíblia, ela não fala sobre situações especificamente de derrotas, antes que alguém pense assim, puxa, esse pastor, ele veio então agora me desanimar. Não, eu estou falando de desafios. Por quê? Porque nós podemos enfrentar desafios na vida. Quero trazer a menção aqui de um texto da palavra, que está no livro de Atos, no capítulo de número 28, a história, a partir do verso 1, conta acerca de Paulo, o naufrágio, a chegada na ilha de Malta, e a Bíblia diz no verso 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando colocava no fogo uma víbora fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça, e aí eles deviam estar se referindo aos seus deuses ou ao próprio Deus, a justiça não lhe permite viver. Ou seja, quem sabe o final da história, quem nos conhece de verdade é Deus. Você pode até estar servindo a Deus e estar enfrentando contratempos. É a hora de você prosseguir na mesma fé. Pastor Ricardo Pinudo é coordenador geral do Movimento Craques da Paz, são 11h09 agora, pastor. A nossa ouvinte ainda diz, será que essa pessoa pensa estar no caminho certo e está fazendo algo errado diante de Deus? Ela pergunta sobre ela mesma. Quer dizer, será que no fundo eu penso estar no caminho certo e estou fazendo algo errado diante de Deus, por isso estou passando por essa prova toda? JR, bom dia a todos, irmãos. Primeiramente, a gente tem que entender o critério que Deus deixa bem claro no que tange o tema, esse foco vitória. Às vezes a gente fala muito no tema vencer, e a gente peca na questão da intensidade e no que significa profundamente o sentido de vencer. Então a Bíblia nos dá amplos textos, amplos personagens, muitos personagens que tiveram uma vida bem sucedida. Estava lendo ainda agora sobre o rei Ezequias, que no último versículo do capítulo 31 de 2 Crônicas fala sobre o seu pacto com Deus, o acordo, o cumprimento dos mandamentos. E no primeiro versículo do capítulo 32 diz que depois desses atos de fidelidade veio Senaqueribe contra Judá. Então, a gente, e muitas vezes, como servo de Deus, a gente tem algumas confusões, alguns irmãos confundem o fato de servir a Deus, de ter uma vida vitoriosa, triunfante, e uma vida experimentando algumas dificuldades. E agora eu, como esportista, a base que tive que aprender no início da minha vida cristã, eu aprendi isso, Jota. Aprendi isso na carne mesmo. O próprio tema esportivo, a palavra vencedor, significa aquele que vencedor. Então, o fato de chegar em primeiro não significa, o fato de vencer não significa que ele não teve problema, não teve dor. E como servo de Deus, o fato de servir ao Senhor, de cumprir o Senhor, nós passaremos por problemas, passaremos por dificuldade. A grande questão e aí eu digo para a irmã, quando ela fala sobre o irmão, não tenho a certeza. Irmã, né? Onde ela fala sobre, será que eu estou no caminho errado? O caminho de Cristo, que é o caminho certo, em algumas vezes nós tomamos algumas decisões equivocadas e algumas vezes passa pela performance, principalmente no que tange a dinheiro. Na questão de administração, na questão de mordomia dos bens, na questão de investimento, na questão de dizimar também. Então existem algumas coisas que são erros, que são equívocos meramente físicos no que tange a nossa vida diária, cotidiana, e que vai repercutir na nossa vida espiritual. Pastor Carlos Pedro, pastor da Assembleia de Deus na Itaoca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo também aqui ao nosso debate 93 de hoje. São 11h11, quase 11h12.
Para ajudar os nossos ouvintes que ligam o rádio agora, pode uma pessoa orar e a bênção não chegar? Ajudar na obra, ser dizimista e ofertante, ainda assim continuar com problemas? Será que essa pessoa pensa estar no caminho certo e está fazendo algo errado diante de Deus? Como consertar o erro, pastor, e organizar a vida? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos pastores aqui na mesa, bom dia a você, ouvinte querido, essa audiência maravilhosa da rádio. Claro que pode. Claro que é normal uma pessoa orar e aparentemente achar que não aconteceu nada. Não há nenhuma obrigatoriedade de Deus em nos responder imediatamente. E é possível que nós morramos e não tenhamos algumas das nossas reivindicações ou petições atendidas. Ninguém será atendido plenamente na sua vida. O grande problema do ser humano é que nós aprendemos a focar naquilo que não temos e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. E muitas vezes pensamos que por não recebermos aquilo que estamos focando hoje, aquilo que é a nossa ansiedade, a nossa preocupação, pensamos que Deus não está nos atendendo, que a gente está em pecado ou que a gente está errado. Nós vamos continuar ajudando, trabalhando, e trabalhar na obra, ajudar a obra de Deus, ajudar as pessoas, não significa ter um retorno imediato. Olha, uma de nossas ouvintes, queridos, diz o seguinte: olha, eu me encontro exatamente desse jeito. Desesperançosa de tudo, sem trabalho, com alguns problemas de saúde. Aí eu pergunto, será que eu estou sendo castigada por alguma coisa que fiz? Durmo e acordo e parece que nada muda. Às vezes parece que Deus não me escuta mais. É o que diz uma de nossas ouvintes. O que responder a ela? Mateus 5,45 diz: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Ou seja, essa coisa de que eu estou errando e será que é por isso que Deus está me castigando? Você precisa entender que as aflições estão para todo mundo, né? No mundo tereis aflições é uma palavra de Jesus para todo mundo, né? Agora, é óbvio que nesse tempo de deserto a gente precisa desenvolver um pouquinho mais de confiança em Deus, aquele trabalho que a gente gostaria que a criança desenvolvesse. Por exemplo, eu como pai, eu tenho uma visão mais ampliada do que a dos meus filhos, e às vezes eles me pedem alguma coisa que eu digo para eles que não é o momento, não é a hora, porque eu consigo enxergar além, eu consigo ver além, e eles não vão entender, né? Aí uns ficam, né, chateados, reclamam, aquela coisa da malcriação, e a gente tem que corrigir, porque ele precisa confiar no pai, né? Mas quando chega na nossa vez, com o Pai Celestial, a gente quer espernear também. Então, eu acho que o meu conselho para essas pessoas é desenvolver a confiança de que Deus tem uma visão mais ampliada do que a tua, e no tempo certo ela vai liberar sobre a tua vida o que você precisa. Você precisa entender que pode ser que, se você... Porque tem gente que não está preparado para receber a bênção. Se Deus liberar a bênção para a tua vida agora, te der a resposta agora, talvez você não vai usufruir dela bem, não vai administrar bem ela. Então, é o que o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu gostaria de reforçar essa questão de como nós somos muito parecidos, né? A gente tem uma ansiedade, tem uma angústia, a gente quer a resposta. Se a resposta não vem, Deus não me ouve mais, Deus não me escuta, Deus não me atende, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Isso, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se sentiram abandonadas. O próprio Elias, o grande Elias, chegou a dizer que Deus havia o abandonado, quando Deus estava ali com ele. E o Salmo 118, verso 24, ele nos chama a pensar nisso e diz para nós: este é o dia que fez o Senhor. Gente, alegremos-nos e regozijemos-nos no que Deus está fazendo agora. Pode ser que Deus não tenha dado a você o que você queria, mas ele já fez muita coisa. Então olhe em volta, veja o que Deus está fazendo, levante-se e veja a vida por um outro prisma, por uma outra ótica. Você está vivo e não há nada mais importante aqui na terra do que o dom da vida, gente. Sobre essa questão, esse ponto de interrogação que até está aqui mencionado aqui no e-mail, e o ouvinte fala: será que há alguma coisa em mim? Como está aqui mencionado, será que essa pessoa pensa estar no caminho certo?
minha querida ouvinte e todos os demais que me ouvem, o melhor caminho é você olhar para si mesmo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós conhecemos o texto clássico do filho pródigo. A virada da vida dele foi no momento em que ele caiu em si. Então, o melhor caminho não é você ficar culpando Deus, conforme foi colocado aqui na mesa. Deus, ele sempre tem um controle, conforme foi mencionado aqui também. Se alegre no Senhor. E se você tem alguma dúvida sobre o seu relacionamento com Deus, a melhor forma é você procurar viver um tempo de intimidade, é você olhar, lembrando que nós não somos uma obra pronta. Muitas pessoas, às vezes, elas acabam cobrando demais de si. Nós não somos uma obra pronta, nós estamos sendo aperfeiçoados, é de glória em glória, é caminhando na presença de Deus, é servindo a Deus. Se você tomar essa atitude, você vai ser uma pessoa melhor. As histórias, pastor Ricardo, são muito difíceis, né? Porque cada um tem uma história de vida. Um ouvinte nosso aqui contando sobre alguém que é muito próximo a ela, uma pessoa que há 30 anos deu baixa, ele era da Marinha e deu baixa, entendeu que não devia estar lá, enfim, e ao longo dos anos ele foi se arrependendo, não é? Foi se arrependendo porque a situação foi ficando mais difícil, aquela era uma posição adequada, confortável, mas ele abriu mão. Então, quando você tem uma atitude como essa, ou mesmo alguém que fez o oposto, abriu mão de um emprego diferente para ingressar nas Forças Armadas e se arrepende de ter ingressado, de estar até hoje envolvido, enfim, você tem momentos na sua vida que você toma uma decisão que naquela hora você achou que era a melhor. Ela pode não ser certa, nós não acertamos todas, acertamos? Não. Pode não ser a certa. Conviver com isso também, essa amargura de dizer, poxa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter ouvido não sei quem. Como é difícil conviver, pastor Ricardo, com essa angústia de achar que devia ter feito ou que não deveria ter feito alguma coisa e de muitas vezes sentir castigado por Deus ou pela vida ou por ele mesmo por conta das suas atitudes. JR, uma das maiores riquezas que eu vejo na vida cristã, e a gente aprende isso muito claro com Paulo, toda a vida complexa que ele teve, dificuldade que ele passou, tem um texto que eu considero, acho muito interessante, que é o capítulo 16 de Atos, que Paulo está pregando, está muito bem, pujante ministério, e Deus resiste ele por 2 vezes na Ásia e leva Paulo à Macedônia. E com isso, antes, ele tem todo o cumprimento que Deus lhe deu, ele repreende o espírito de adivinhação, ele prega na cidade de Tiatira, e quando ele chega mais à frente, ele é preso, e ele é açoitado, e no versículo 25, capítulo 16, diz que ele adorou, quase perto da meia-noite, ele adorou tão alto que os outros presos escutavam junto com Silas. Então, o que a gente precisa ampliar na nossa vida, e Paulo nos ensina muito, e o Evangelho, é ampliar a concepção, a consciência de aprovação. O povo, muitas vezes, há sofrimento, há dores, e o povo adoece, alguns irmãos adoecem, pela essa confusão na questão de aprovação. Entender que as coisas anexadas a ele vai da credibilidade da aprovação de Deus. E muitas vezes isso não acontece. E a gente precisa ampliar esse entendimento do que o Senhor está conosco. E o texto nos diz bem claro, o contrato, JR, a cláusula é buscar primeiro o reino de Deus. Depois as outras coisas você não acrescentar. Essas outras coisas é Deus que vai colocar. E muitas vezes a gente cria na nossa cabeça, a gente projeta equivocadamente, a gente descansa na vantagem e a gente adoece e se perde. Aqui a gente tem muitas histórias, né? Histórias de vida, né? Um ouvinte dizendo, JR, eu sou taxista e taxista vive da surpresa de cada dia. E de uns dias pra cá, pouco faturo, vivo endividado e com pouco tempo. Para ter esse emprego, diz ele aqui, pastor Carlos Pedro, eu orei muito, jejuei muito. Às vezes eu acho que não era isso que o Senhor queria para mim, mas me deu para ensinar algo. Perguntamos a ele, o que ele te ensinou? Ele respondeu, o que percebo hoje é que devo pedir por algo e esperar o que ele vai preparar para mim e não querer impor a ele o que eu quero, diz o nosso ouvinte. É possível, muitas vezes nós já falamos aqui da pessoa que se arrependeu de ter tomado uma decisão lá atrás, e a nossa vida ela é feita de decisões.
Deus não vai nos obrigar ou desobrigar de nada. Nós tomamos decisões e depois nós devemos arcar com elas. Erramos muitas vezes, é verdade, mas viver no passado é viver nostalgia. E nós precisamos pensar que se erramos no passado, já não volta mais. Não tem mais como corrigir o passado. É zerar e recomeçar a vida. Talvez, meu amado, você esteja vivendo hoje numa condição que aos teus olhos é ruim, mas não está ruim só para você, não. Se você pegar, você que escreveu que é taxista, se você ligar para 50 taxistas agora, você talvez ouça de 40 ou 45 a mesma opinião. São momentos. Se você ligar para 100 empresários agora, talvez você escute de 90 que esse ano está muito ruim. Se você ligar para 100 pastores de igreja, talvez eles digam para você que as finanças na igreja também não andam bem esse ano de 2016. Nós precisamos nos adaptar e viver dentro dessa realidade, sabendo que, apesar do momento ruim, o salmista disse: eu já fui moço e hoje sou velho, mas eu sirvo a Deus, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O maná, Deus sempre vai prover. Enquanto estivermos no deserto, o maná será garantido. Aquele que está em Deus, eu vou usar aqui uma frase clássica, ele nunca é derrotado, ele no mínimo adquire experiência. Esse seu momento difícil vai servir de experiência, se você perseverar, para vencer desafios maiores lá na frente. Uma ouvinte nossa diz o seguinte aqui, sobre esse tema eu gostaria de tirar uma dúvida. Sinto fortes dores no peito, já passei por vários médicos de várias especialidades e convivo com a espera de um diagnóstico. Oro a Deus todos os dias pela minha cura e ainda não obtive uma resposta. Isso já tem 7 meses. Não sei mais o que fazer, diz a nossa ouvinte, que convive com uma dor, tendo procurado médico, aguardando o diagnóstico, está em oração. Eu posso, assim, de longe, ouvinte, imaginar a sua ansiedade para resolver esse assunto, e sei que a ansiedade normalmente provoca dores, piora as circunstâncias, e a gente vai adquirindo talvez até outras dificuldades por conta dessa ansiedade. Mas o que falar para essa nossa ouvinte? Mais uma história que a gente escuta aqui no debate. Eu acho assim que para todos os ouvintes, não só para essa, mas para todos que estão vivendo, passando por problemas, o anseio, né, vem cá, me dá uma resposta, né? E nem sempre a gente tem uma resposta, né? O anseio dessas pessoas eu quero sair dessa situação, e qual é o mapa da mina, né? Me mostra como trilhar esse caminho de resgate, de solução, né? E mesmo nós como pastores, né, que somos ministros do altar, nem sempre a gente detém a resposta nas mãos, porque Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora. De tudo que foi falado aqui, o texto que mais o Espírito Santo tem tocado no meu coração, e eu me lembrei dele, é Filipenses 4:10, que diz assim: sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode suportar em Deus, né? Eu não sei quem falou aqui agora, mas quando a gente estuda, por exemplo, né, os animais, a gente vê que eles se adaptam à situação do momento, né? E aí a gente tem a hibernação, tem a estivação, tem a migração, que é tudo uma fuga de um problema, né? Por exemplo, a hibernação é quando o animal cai numa sonolência profunda num período de inverno, e aonde ele consegue poupar energia quando não tem comida à sua volta. Eu não vou falar de todas elas, mas essa primeira, por exemplo, se não tem solução, humanamente falando, ou se não tem uma resposta no momento, que tal descansar em Deus? Que tal esperar o agir do Senhor? Eu sei que, no fundo, não é o que as pessoas querem ouvir, mas é o que a Bíblia nos ensina, e a gente não tem para onde fugir. E nesse caso, o médico, às vezes trocar o médico em busca de outros médicos e de especialistas, mas... Ouvinte, fundamentalmente, diante de tudo que você ouviu aqui, descansar em Deus significa não se entregar à ansiedade. Descansar em Deus não significa parar. Descansar em Deus significa eu confio no Senhor. O Senhor que me trouxe até aqui me levará adiante. O Senhor está me sustentando, Ele vai me sustentar.
faça aquilo que está aí sob suas possibilidades e aprenda a transferir a ansiedade para um lugar que pra gente é muito difícil de encontrar, mas se encontrar vai ser uma libertação, que é o lugar de descanso no Senhor, que não significa nada fazer, significa confiar mais nele do que na gente. Ainda que a gente faça todas as coisas, apesar de todas as nossas ações, elas precisam ser consideradas menores do que as ações divinas na nossa vida. Quero dizer que uma de nossas ouvintes escreve dizendo o seguinte: JR, esse debate é de Deus. Isso está retratando tudo que eu e meu esposo estamos passando. Estamos numa prova que só um milagre para nos livrar. Ontem chorei pedindo que, se ele não entrar com provisão, iremos perecer. As palavras do debate estão sendo como um sinal, um bálsamo de Deus na nossa vida, e nós só podemos afirmar: louvado seja o nome do Senhor. Conquistou meu coração. 93 FM. Minha gente, sites de notícia amanheceram o dia de hoje dando destaque ao sorteio feito pela Caixa Econômica Federal, que saiu para apenas um apostador do estado do Rio, e ele levou mais de 58 milhões. 11h28 agora, hein? 58 milhões. Notícias como essa costumam criar o desejo nas pessoas de ganharem dinheiro e assim resolverem seus problemas financeiros. Diante disso, perguntamos: você já jogou ou já teve vontade de jogar? Na sua opinião, é errado o cristão jogar? O que a Bíblia ensina sobre jogos e apostas? E eu pergunto aos nossos ouvintes, e começando a ouvir os nossos debatedores sobre esse tema. O argumento de que eu vou jogar e se eu ganhar, como foi mencionado no comentário inicial, eu vou ajudar a obra do Senhor, eu vou ajudar pessoas. Esse argumento é um argumento furado. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro para subsidiar a sua missão na terra. A palavra de Deus nos afirma: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, superar todas as nossas necessidades. Deus, ele é a fonte de tudo. E sobre essa questão do desejo desenfreado de acumular riqueza, Provérbios 13:11 diz: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho prosperará. É claro que nós vivemos numa sociedade capitalista em que se faz muita propaganda a esse respeito e as pessoas alimentam sonhos, mas o melhor caminho é colocar o seu coração no Senhor. Engraçado que a nossa legislação, apesar de ter algumas nuances aí, alguns distúrbios na própria legislação, a legislação prevê os jogos de azar como algo reprovável, não é? E o jogo de azar é todo aquele onde um ganha em detrimento de muitos. E alguém está enriquecendo em relação a isso. Provérbios 13:11, que o pastor acabou de ler, ele é claríssimo. A riqueza ganha de maneira duvidosa, de maneira escusa. Ela não tem fundamento. A riqueza é um dom de Deus que precisa ser bem administrado. Os exemplos que nós temos de pessoas que enriqueceram por sorteios, por loterias, é de que essa riqueza não trouxe bênção, porque a pessoa que não está preparada para administrar uma fortuna como essa acaba se perdendo. A Bíblia diz para nós, o Senhor disse que nós devemos viver do pão, do suor do nosso rosto, do pão de cada dia. Não há porquê nós colocarmos as nossas expectativas e esperanças em uma loteria esportiva. E Deus não precisa que nós estejamos preocupados. Eu ouço tanta gente falar nessa bobagem. Se eu ganhar, eu vou ajudar a obra missionária. Meu irmão, ajude agora com o que você tem. Ajude com o que você é. Não espere ou não queira jogar na loteria colocando nisso uma desculpa para ter um jogo de azar. É reprovável. E
E o bom é que nós vivamos com o nosso suor do rosto, ganhando pão com sacrifício, vivendo, como disse o sábio, Eclesiastes 9, o pão de cada dia, comendo gostoso o nosso pão, bebendo o nosso vinho dia a dia. E se Deus quiser, se Deus achar em nós condição de alcançar a riqueza, Ele vai nos dar, Ele vai nos fazer prosperar, e você será muito mais feliz assim. Não há por que viver essa ansiedade de querer ganhar aqui ou ali um dinheiro para fazer isso ou aquilo. Eu não sei se aqui na mesa alguém conhece. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que ganhou na loteria. Não. Né? Eu acho que assim, os casos são raríssimos. Uma vez me perguntaram assim: pastor, o senhor não se sente motivado a jogar? Porque eu não consigo, né, passar por uma lotérica e não me sentir motivado. Eu falei: eu não me sinto motivado por vários aspectos. O primeiro deles é que eu não conheço ninguém que ganhou. Então, assim, a probabilidade de eu jogar e perder é muito grande. O segundo aspecto é que os poucos que eu ouvi falar que ganharam através da mídia, né, e que fizeram uma reportagem, e tem a ver até com o que o pastor acabou de falar, ganharam e perderam de maneira rapidíssima o dinheiro por conta da falta de uma boa administração. Elas não estavam preparadas para receber. E essa questão de jogar para poder dar para a igreja, né? Eu gostei muito do que o pastor falou agora, dá o que você tem, até porque Deus não está preocupado com a quantidade da nossa oferta, e sim com a qualidade dela, né? Então a gente pode, como aquela viúva, dar um pouquinho, mas não vai ser a nossa sobra, vai ser o nosso melhor, e isso vai glorificar o nome do Senhor. Então, vamos parar de dar desculpa, né? E eu acho que vale a pena a gente ser um pouquinho inteligente, porque a probabilidade de você enriquecer trabalhando é muito maior do que a probabilidade de você enriquecer jogando. JR, é impressionante como a gente vive achando que Deus quer o que nós temos, que ter é importante. Gente, Deus quer a nós, Deus quer o que nós somos e não o que temos nas mãos. Então seja você mesmo, ofereça a Deus quem você é, e Deus vai abençoar isso. Que a gente precisa entender que Jesus falou que dinheiro, o mamon, é um Deus. O dinheiro nunca foi tão real como isso, como agora. E o que a gente tem que entender também é que esse dinheiro é um dinheiro que tem uma raiz de maldição, por promover ansiedade, por promover dívidas e vários outros motivos nisso aí. Eu conheço gente que já ganhou, e que todas elas, algumas, poucos, né? Não foi sozinho, e que esse dinheiro não trouxe bem algum e só perda. As matérias que já foram feitas em vários canais de televisão, a média é que eles perdem quase tudo, 90% tudo em 10 anos. Olha que ouvinte dizendo: JR, ninguém acredita, mas eu não gostaria de ganhar uma grande quantia. Penso logo nos contra. Por exemplo, quem se aproximar de mim será por interesse? E se virar alvo de sequestradores? Só quero ter o dinheiro suficiente para sobreviver e conseguir as coisas com trabalho duro, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião sobre esse tema. Um dos nossos ouvintes contou aqui que ele é de uma igreja, e nessa igreja foi consagrado à liderança da igreja uma pessoa que é muito envolvida com o jogo de bicho. Como assim? E aí ele procurou o pastor e disse: pastor, o fulano, deu o nome lá do camarada, né? Tá envolvido com o jogo de bicho. E ele, segundo ele, teria ouvido o pastor dizer: olha, tem nada a ver. E? É isso aí. Essa rolou história. Um silêncio. Parei. Né? Rolou. Aí eu vou ter que descer agora. Isso acontece muito, infelizmente, né, Jota? Isso acontece muito. Não só a questão de comunidades, como já vi, e fora em bairros também. Em comunidades existe a questão do traficante, muita gente que vem, ora. Já aconteceu comigo, fui fazer uma tudo comunidade. Bem, mas você sabe que... Não, então, aí que é a diferença. Aconteceu comigo, eu vou dizer. Esses traficantes, quando nós fomos fazer o evangelismo na comunidade, chamaram para orar, e o cara pediu para consagrar, eles vão consagrar ele.
E eu falei, eu não vou orar para te consagrar. Eu vou orar para que você encontre Cristo, que você abra os teus olhos. Pra consagrar, como assim? Não entendi. Então, exatamente. Eu já Pra fechar. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente. Português bem Nessa aberto para comunidade- fechar o corpo do cara. Então, nessa comunidade... Eu o que toquei uma religião culto que era, chama não de sei fechar se o é corpo... parecido do pastor Ricardo, que era, a gente foi cantar num culto que era a unção das armas. E no final do culto... aí. As Bíblias. Rolou. O que ele me passou, a unção das JR. armas. Peraí. E Vocês pelo que estão eu falando orei juntos? por ele... Peraí, vocês estão falando juntos? Vamos uma história de cada vez. Vamos fazer empolgou. Pô, eu posso dizer a comunidade porque... Não precisa dizer. Mas assim, só ter ideia de como é complexo, bem do lado uma da outra. E aí, entramos lá evangelizando, eu quero que ore por... Aí fomos lá orar. Chegou lá, o cara botou a arma assim, e chamou os soldados dele, pediu para que orasse, para que consagrasse ele, para que Deus protegesse ele, papai, que tem uns alemães, a galera tava vindo, aquele negócio todo. Então, eu falei, olha, cara, não tem como fazer essa oração por você. Eu vou orar para que Deus toque no teu coração, para que você venha encontrar Cristo, mas eu não tenho como fazer esse tipo de oração. Poxa, mas os pastores já oraram aqui por mim. Ele quis buscar essa credibilidade. Não sei se isso é verdade, mas eu sei que existe também. Não sei Ele não se nesse acreditou caso... nada nos pastores, hein? Exatamente. Nos anteriores. Só que ele queria, o que ele disse é que os pastores, alguns, Sim, ele tem um disse hábito isso, de orar por ele. oravam para que Deus protegesse ele como uma espécie de fechamento de corpo. Unção das armas, é isso? Unção das armas? Não, eu acho assim, a gente está partindo desse princípio de que alguns pastores se corrompem por conta de algumas facilidades. Então eles fecham os olhos para alguém que joga no bicho, ou que é envolvido com o jogo do bicho, por conta do dinheiro que acaba entrando na igreja. Eu fui ministrar num culto, era um culto normal, não sabia de nada, e no final do culto o pastor falou, nós vamos ungir as armas, e aí tinham traficantes, bandidos, né, e eles apresentaram revólver, as coisas lá, e o pastor orou, entendeu? E, assim, eu me pergunto, será que o pastor orou simplesmente porque queria orar e já estaria errado, ou se é pior ainda, ele orou porque existe um retorno do tráfico, um investimento financeiro e tal. Olha aqui um dos nossos ouvintes dizendo o seguinte, JR, meu pai compra a Telecena, ele é um trabalhador da igreja dele. Eu disse para ele, pai, isso não é certo, mas ele continua comprando. O que eu digo mais para ele, hein? Pergunta aqui a nosso ouvinte. Tem que falar baixinho. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Olha aí. O que significa isso? Hoje é a Telecena, é o jogo do bicho. Eu vou até aumentar o comentário em cima do que foi falado até anteriormente. Se um líder fecha os olhos para o jogo do bicho, ele acaba fechando os olhos para tudo, né? Quebrou um princípio, quebrou tudo. Passa um boi, passa uma boiada. E sobre essa questão das apostas, é um princípio. A pessoa que vive nessa cobiça, sem que ela perceba, ela vai sendo dominada por esse desejo, e isso vai se tornando uma coisa desenfreada. Ouvinte aqui dizendo, pastor Carlos Pedro, vamos ver se o senhor já interpretou sonhos, pastor? Alguém aqui da mesa já teve essa experiência? Teve, Ricardo? Teve? De interpretações? Então ajuda aqui o ouvinte. Ajuda aqui o ouvinte, disse JR. Saiu com a placa. Há alguns dias sonhei com um anjo. O anjo me abraçava e dizia: joga na quina. Meu Deus. Joga na quina. Confesso que me senti instigada, diz a nossa ouvinte. O que tem a dizer o senhor a essa ouvinte, pastor Ricardo? Procurar um bom psicólogo. Não sei se é bom, não. Mas jogou ela, ganhou. Jogou? Pode ser na quina da parede, pode ser na quina da pedra. Será, Jogar isso o pecado aí, na quina da cruz. Não seria na pedra de esquina? Pode ser, ela escutou errado. JR, tem duas coisas muito pode ser, importantes né? Pedra aqui. de esquina. Pedra Nós de esquina, falamos joga no Senhor. da contravenção, e aí é importante que a gente relembre aí pro amado que no nosso país, no nosso estado, o jogo do bicho é contravenção. É pior do que a loteria, que, por incrível que pareça, é legalizada. Não jogou o ouvinte aqui, tá? Não pulou. Mas é pra jogar o pecado na pedra de esquina. Ela entendeu errado. JR, quem Pelo amor sempre de Deus. faz uma fezinha
tem em Deus uma fezinha. Você me permite? Boa frase. Eu gosto de frase assim, ó. Me permite, JR. Quem sempre faz uma fezinha, tem em Deus uma fezinha. É isso aí. Eu ouvinte, hein? Bem pequenininha mesmo. Ela só não pode falar, quem sempre faz uma fezão, tem em Deus uma fezão. Tem que ser... JR, a nossa vida, a nossa vida, ela é feita de passado, presente e futuro. É impressionante como tem gente deixando de viver, deixando de produzir, deixando de conquistar, deixando de amadurecer para viver a ilusão. Olha, gente que passa todos os dias, toda semana, vivendo essa ilusão na mente de que vai ser sorteado. Gente, para com isso, viva o presente, conquista, amadureça, viva o que Deus tem para você hoje. Ouvinte dizendo, joguei ontem, JR, joguei ontem e só acertei 2 números. Sei que não é certo, mas tem hora que arriscamos o pouco que temos para tentar resolver os nossos problemas. Esse é o discurso de quem vende. Tem hora que perde. O cara que vende, para quem você deu o dinheiro, é o que ele diz pra gente. Ó, seus problemas vão ser resolvidos. Isso aqui é o seguinte, é pouquinho, você investe pouco e tem um retorno grande. E isso tem feito muita gente, infelizmente, o ouvinte sabe que é errado, tá dizendo aqui, sei que é errado, mas ainda que saiba, joga. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, o saber não é suficiente para me impedir, porque na maioria dos casos essa é uma decisão emocional, ela não é racional, como a maior parte das nossas decisões, elas são emocionais. Mas a emoção que está fundamentado uma base sólida do tipo, eu não jogo, eu confio em Deus, a minha vida está nas mãos dele, não se sentirá atraído. O grande problema disso aí, faz a diferença. Pode falar à vontade, né? É ansiedade. Inclusive existe uma outra questão que até assim é legal, né? Aquela questão dos cupons, né? Posto de gasolina, você bota lá 50 litros. Sorteio. Não, então, eu já teve uma ocasião até que era uma supermercado, grande CD. Aí os meus filhos, eu vi que eles ficavam, dia tal, vai sortear. Assim, você vai lá, bota 50 litros, você ganha um cupom, se você botar 100, você ganha 2. Mas é errado isso? Não, eu não vejo um erro, mas a ansiedade, quando eu vi os meus filhos e vi depois, dia tal, vamos ver. Mas é criança, né, não? Não, mas é só adolescente. O que eu vejo, JR, o grande prejuízo é assim, a ansiedade que você cria em circunstâncias como essa. E a vontade de ficar rico, JR, com as pirâmides? Ouvinte dizendo, tem pastor que faz bingo. E aí, não é jogo de azar? Sim. Eu acho que o grande problema da nossa geração é imediatismo. Todo mundo quer facilidade e quer velocidade na resposta. Isso tem a ver, inclusive, com o primeiro tema. Fast food, as pessoas não esperam mais entregar em casa, né? Não esperam mais a comida ser bem preparada, elas querem aquela que está na estufa. Eu conto sempre, uma vez eu fui na casa de uma irmã fazer uma visita e eu fiquei, né, hipnotizado pela TV que estava presa na parede, de tão torta que a TV estava presa na parede. E ficava olhando para a TV, tem uma hora que eu não aguentei, perguntei, minha irmã, quem é que prendeu essa tua TV na parede? Aí ela falou, foi meu marido e tal. Eu falei, irmã, tá meio tudo torto isso aí, né? Ela falou, isso não sabe da maior, a gente ganhou a instalação, mas aí a gente teria que esperar e entregar. Mas a gente não quis, a gente trouxe e decidiu a gente mesmo colocar na parede. Então, esse imediatismo, ele é lançado no altar também. Quando a gente ora, a gente quer a resposta na hora. E aí as pessoas não querem trabalhar e ficar montando um tijolinho em cima de tijolinho para construir um muro. Elas querem uma resposta imediata. Eu concordo com o senhor nessa questão da ansiedade. Não é errado, é criança e tal, né, o adolescente. Mas o problema é que a motivação, ela vai, né, gerando no nosso coração uma ansiedade. Daqui a pouco a solução para o nosso problema é o sorteio, quando na verdade não pode ser assim. Ouvinte bravo, sobre os jogos de azar, não sejamos hipócritas. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas as igrejas precisam. Como assim? Inclusive para pagar o salário dos pastores, que estão falando aí agora. Sejamos mais verdadeiros nas palavras, principalmente os pastores que parecem políticos com textos demagógicos. Não, eu quero discordar do meu amado. É o que disse o ouvinte, que estou só lendo e li de forma brava. Eu quero declarar para ele, em nome do Senhor Jesus, a quem eu sirvo, que o dia que a minha igreja
depender de ofertas de jogo de azar, ofertas do tráfico de drogas ou de qualquer outra procedência ilícita para manter os seus pastores e missionários, a Bíblia começou a deixar de valer e Deus não é mais o mesmo. A palavra do Senhor diz que Deus não depende do nosso dinheiro. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Se ele quiser, ele pega um urubu e manda trazer dinheiro para a igreja, se ele quiser. Obviamente, a igreja é sustentada pela fidelidade dos seus membros e não pelo pecado dos membros, não pelo erro dos membros. A igreja é sustentada pelo que os membros ganham de maneira lícita e de maneira fiel, e não de roubo e de distorção. Eu me nego a fazer parte de uma igreja que sustenta os seus ministros e missionários, que sustenta a obra de Deus, como eu tenho visto às vezes, fazendo evangelismo, onde o rapaz acaba de fazer o som do evangelismo e recebe o dinheiro na boca de fumo. Eu me nego a fazer parte de uma igreja desse jeito. A igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada do Senhor, não depende de dinheiro sujo, nem de político, nem de bandido, nem de jogo de azar ou de quem quer que seja. Se a igreja crê, Deus vai prover. Pastor, deixa eu só completar rapidinho, e eu vou além. A igreja não depende nem do dinheiro da membresia, porque Deus usa quem Ele quer e Ele traz de longe. Às vezes, é óbvio que é uma responsabilidade, nós como pastores, nós ministramos para a membresia para que ela assuma essa responsabilidade de dizimar, de ofertar, mas se por um acaso a membresia se rebelar, for todo mundo embora, a igreja não vai fechar a porta e Deus vai mandar do Japão, a Nova Jerusalém, a igreja que eu pastoreio, sou um dos pastores, a nossa igreja já sobreviveu crises terríveis, porque vieram ofertas de pessoas que até hoje não disseram quem são, né? Entrou na conta ou entrou no gasofilácio e Deus proveu. Um parênteses aqui importante é o seguinte: se o pastor, entendeu? Entenderam ou não? Uhum. Sim. Pastor. Sim. O pastor é dizimista. Sim, e é ofertante. Sim. Então, se o pastor não for dizimista e ofertante, ele não é pastor. Ele é pastor. Então, existe uma percepção de alguns de que o pastor, ele não é dizimista nem ofertante, ele desfruta. Equivocadamente. Mas o pastor, ele é o primeiro dizimista da igreja e é o primeiro ofertante. Pode não ser o maior, sim, mas ele é o primeiro. A fidelidade dele a Deus deve ser inquestionável. Não sei se todos sabem disso. Também não sei se todos agem assim. Se não agem assim, fica a dica, né? Para nossa reflexão aí. Mas o olhar das pessoas em geral é nessa linha. A diferença até é que a gente, quando a gente fala que precisa de dinheiro, claro, humanamente nós precisamos de dinheiro, mas não dependemos dele. E já foi dito o texto aqui que o dinheiro, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o apego ao dinheiro. O problema é a dependência dele. E a gente não depende do dinheiro. Precisamos como movimentação, mas muitas vezes a Bíblia diz que a gente vai comprar sem dinheiro. E não está falando de cartão de crédito, não. Está falando de provisão de Deus. Está falando que Deus vai prover. E assim Deus tem feito em muitas igrejas e com a nossa vida. Eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem cuida daquele que é fiel é Deus. Essa ideia de que a igreja é dependente de doações de pessoas, como foi até muito bem colocado aqui, sejam elas até lícitas, ela é uma visão distorcida. E por causa disso, até muitas igrejas tem pessoas que se acham patronos, ou se acham os padrinhos. Uma vez eu vivi uma experiência, chegou até a igreja que eu estou pastor, há alguns anos atrás, vindo de um outro ministério, se mudando, um grande empresário, um mega empresário, e ele, num gabinete pastoral, conversou comigo, falou: pastor, estou chegando na igreja e eu quero saber, antes de consagrar o meu dízimo, o que nós iremos fazer com ele, porque eu só sabe que o meu dízimo será alto.
Tem pessoas que acham que eles são os padrinhos ou os patronos e até querem interferir. Quem cuida da igreja do Senhor é Deus. O homem que é de fé, que assumiu um compromisso com o altar, que vive como o JR posicionou, debaixo de princípios, ele é cuidado pelo Senhor e ponto. Muito bem. Esse assunto, ele dá pano pra manga, né? É um assunto que desperta muito a curiosidade. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, vocês, por favor, se manifestem no bom sentido do verbo manifestar. Rifa não convém. Não. Bingo não convém. Tô certo? Sim. Tá aí? Certo. Sorteio depende. Sorteio de algum prêmio. Porque o princípio do jogo de azar é um perder negócio do posto lá, de combustível, supermercado de vez em quando tem isso. Depende, se não é uma coisa que vai aprisionar a pessoa, é isso? Esse é o princípio. Porque o jogo de azar, muitos perdem para não ganhar. Se não tem ninguém perdendo para você ganhar, é um sorteio. Então não tem nada de errado nisso. É só um plus que vem. Muito bem, faltam 9. Um exemplo? Não falta mais nada, pode falar agora. Então, nós fizemos, na última festa típica da igreja, na festa country, aí eu fiz a barraca do pênalti, né? Aí eu consegui 4 camisas dos clubes, né, grandes do Rio, autografadas pelos jogadores, botamos lá. E aí o irmão batia um pênalti. Quem ficava no gol? Não, o gol era livre, era golzinho pequenininho, teve gente que perdeu ainda. Aí o cara comprava o ticketzinho lá, que ele quisesse comprar pra ajudar, como fosse comprar um cachorro quente e tal, ele vinha, e acho que era até 2 ou 3 reais na época, aí ele dava. Se ele fizesse o gol, ele ganhava mais um númerozinho pra participar. Aí no final da festa nós fizemos um sorteio. Então assim, eu como esse, claro, os pastores entenderam, eu entendo que não tem algo nocivo nisso aí, mas quando você pega uma coisa, distribui, e às vezes até pede vizinho, aquilo tudo, aí é complicado. Agora sim, faltam 8 minutos para o meio-dia. Conquistou meu coração. 93 FM. Vivemos na cidade hoje um problema grave com a circulação de trens da Supervia, que foi parcialmente interrompida na manhã de hoje. Segundo a concessionária, isso aconteceu por causa do furto de cabos nas proximidades da estação de Gramacho. Algumas estações ficaram fechadas para embarque e desembarque, enquanto técnicos da concessionária trabalhavam nos reparos da rede aérea. A vida na cidade está cada vez mais dura e circunstâncias assim fazem piorar ainda mais. Os danos são das empresas e também da população. O que você acha que poderia ser feito para evitar esse tipo de crime? Jesus disse que felizes serão os que revelarem fome e sede de justiça. Sinceramente, você pensa nos problemas dos outros ou somente nos seus? Em sua opinião, quais os principais problemas enfrentados pela população mais carente? Pergunta aos nossos ouvintes e aqui aos nossos debatedores. JR, esse é um problema penal, um problema criminal. O que está acontecendo aqui é um roubo, é um crime de furto, que é comum, por mais incrível que pareça, numa linha férrea, é comum o cara ir lá roubar os cabos, não apenas da linha férrea, mas da linha de telefonia. Eu sofro com isso quase que toda semana, porque o pessoal furta cabos de fibra ótica, e nós tivemos um exemplo agora na cidade do Rio de Janeiro, que é uma base para a gente pensar. Eu pude transitar na cidade, na Rio Branco, na Presidente Vargas, tirando selfie, com meu celular na mão, tranquilamente. Não fui roubado, não fui furtado, não fui molestado por ninguém, por uma única razão: tinha segurança na rua. Para evitar o roubo ou o furto na linha férrea, a gente tem que ter mais presença de segurança lá, ou segurança pública ou uma segurança privada. Quanto mais você vigiar, menos o ladrão consegue chegar. Na minha opinião, é isso. Nós vivemos muito preocupados em ganhar só para si, e as empresas seguem a mesma lógica. Querem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e não se preocupam em colocar vigilantes lá na linha férrea para evitar que menores, que crianças, muitas vezes adolescentes, entrem na linha, arrisquem suas vidas para furtarem 10, 20, 50 metros de cabo, para torrarem aquilo ali e vender como cobre no ferro velho, que recepta aquele material, paga por aquilo e alimenta essa indústria de roubo e furto. Uma outra coisa gostaria de registrar e mencionar é a cultura da impunidade, que faz com que cada vez mais pessoas se envolvam em atos ilícitos. Infelizmente, nós vivemos um momento muito triste na nossa nação,
Nós vemos situações aí que envolvem a autoesfera, que vão se arrastando e nunca chegam a uma posição, a uma definição. Todo dia tem um noticiário que alguém que foi preso é solto. Aí depois é preso de novo. Aí depois vem um juiz do Supremo, não sei o quê, e anula aquela prisão. E essa certeza da impunidade vai se alastrando por toda a sociedade. E aí as pessoas começam a achar que podem viver o ilícito e que isso é uma coisa normal. E infelizmente é o que nós vemos acontecer, como é o caso aqui. As pessoas acham que vão cometer crimes e que assim vão estar resolvendo a sua vida. Jota, o que eu tenho, minha visão é que além da preocupação de vigilância nessa questão das vias e outras áreas também, mas o que a gente tem que tomar ter preocupação é a questão da recepção. Esses ditos ferro-velhos, e muitas vezes falta fiscalização e também até documentação. Então existe áreas aí, vai lá em tal área que tem lá um montão de ferro-velho, você encontra lá uma peça de carro, não só a questão de cobre, fios, tem questão de peça de carro, tem questão de ouro. A pessoa tem alguns locais que compram com a facilidade ouro. O cara chega com anel lá, o cara compra. Então, assim, ao meu ver, tinha que ter uma fiscalização maior, mais rigorosa, mais rígida nessas recepções que existem, nesses pseudos comércios que existem nessas áreas. Na receptação dessas coisas, que é tão crime quanto o outro, né? Com certeza. Configurações diferentes, mas também crime. Então, quando a gente observa isso e aí lembra do que Cristo disse... Compra o ouro. Que é isso? Não. Também, não sei se todos eles são ilegais. Para ter uma placa lá de compra o ouro, deve ter alguma possibilidade de ser adequado à lei, né, pastor? Não, sim, mas o que eu digo é o seguinte, o que eu digo é incentivo já até. Bota uma placa, compra ouro e a gente sabe, será que todos compram? É isso que eu... Porque exatamente naquela região é o maior índice de assalto. Então, tá aí o pastor Ricardo trazendo sua perspectiva sobre esse assunto. Com certeza. Um rapaz teve seu carro furtado, roubaram a frente do rádio dele, já tem um tempo isso. Só que ele tinha, por descuido, marcado a frente do rádio, foi passar um estilete em algum lugar, acabou rasgando ali, marcando a frente do rádio. E ele falou assim, poxa, eu vou em algum lugar desses centros aí que vendem muitas frentes de rádio pra ver se eu encontro o meu. Ele chegou numa dessas frentes, num desses lugares que vendem peças, e por incrível que pareça, ele encontrou a frente do rádio dele. Falou, meu irmão, isso aqui é o meu rádio. O cara falou, então leva, parceiro. Olha aí, viu? E devolveu pra ele. A frente do rádio dele, que já havia sido furtada, ele encontrou num desses Jesus disse que nós devemos ter sede e fome de justiça, e estes que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, serão saciados, eles serão felizes, porque bem-aventurados são esses. Muita gente acaba virando a sua vida, se preocupando apenas com a sua existência, desprezando a dor e as dificuldades do próximo. Por isso é tão importante que você, com a sua obediência a Deus e seguindo o que ensina a palavra do nosso Pai, siga a verdadeira palavra de Deus que nos ensina a buscar com firmeza e dedicação, fome e sede de justiça. E aí, Marcela, bom dia, 11h59. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Perguntamos a respeito aí do nosso primeiro assunto, se os nossos ouvintes acham que quando as bênçãos não chegam, é sinal de que tem alguma coisa errada na vida da pessoa. 88% deles acham que sim. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes. E agora você que participou conosco durante a nossa caravana da solidariedade, alguns nomes para que você tenha a oportunidade de dar graças a Deus por essas vidas, e nós vamos pedir a Deus que abençoe muito, muito, muito a você, que hoje foi mais uma vez usado para abençoar a vida de alguém na nossa caravana da solidariedade, quando recebemos aqui a nossa irmã Ângela, uma sobrevivente, minha gente. Célia de Jacarepaguá doando roupas e alimentos. Edialeda do Meier tá doando uma televisão.
O Alexandre de Rocha Miranda tá doando arroz. A Márcia de Engenheiro Leal tá doando geladeira e uma televisão. A Isis de São João tá doando 20 metros de pisos novos. O Alan de Itaboraí tá doando alimentos e material de construção. Elias de São Gonçalo tá doando material de construção e ajuda para o transporte. A Angélica de Bangu vai fazer depósito em dinheiro. Elisiane de Vila da Penha também depósito em dinheiro. Eremita de Botafogo, depósito em dinheiro. Nilza do Engenho Novo, depósito em dinheiro. Eliane de São Gonçalo tá doando roupas e calçados e também ventilador. Janaína de Maricá tá doando um fogão. O Ailton de São João tá doando dinheiro para depósito. A Silvia Regina tá doando dinheiro. Silvana de Paciência também está doando dinheiro. Felipe do Recreio dos Bandeirantes vai fazer depósito em dinheiro. Maria Aparecida de Campo Grande tá doando cimento e caixas de leite. Marcos Mesquita tá doando transporte para pegar as doações. William de Inhaúma tá doando material de construção. A Lívia de Irajá tá doando dinheiro. A Vanese está doando aqui. Vanese Marcilene tá doando dinheiro. A Bianca de Andrade está doando roupas para doar. Também está doando mantimentos e vai inclusive oferecer, olha que coisa bonitinha, vai oferecer para nossa querida Ângela um dia de spa de beleza. Olha, Ângela. A Ayrton da Tijuca tá doando pisos e azulejos novos na caixa para você, minha querida. Maria de Fátima de Gardenia Azul tá doando depósito em dinheiro. Angélica de Mesquita tá doando cesta básica. Corações abençoados dos nossos ouvintes, gentileza de cada um deles, solidariedade, amor de verdade e a nossa gratidão a Deus por essas vidas. Pessoas que estão ajudando na reconstrução da vida de uma pessoa, de uma senhora sofrida, batalhadora, sensível, uma sobrevivente, que a partir de hoje, com a graça de Deus, perceberá ainda mais que ela não está sozinha, que ela está acompanhada de gente muito especial, como esses maravilhosos ouvintes da 93 FM. Caravana da Solidariedade. Muito obrigado a você, ouvinte, muito obrigado a você também, debatedor aqui do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro, um abraço, querido. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, a essa amada em especial, que Deus possa dar-lhe discernimento e graça para continuar vivendo feliz. Pastor Samuel Silva, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, sempre uma alegria poder estar aprendendo com os irmãos. Quero mandar um beijo para minha esposa. Sempre mando beijo para a igreja, mas hoje quero mandar um beijo para Denise, tá em casa, deve estar me ouvindo. Mas vou mandar também pro pessoal da Nova Jerusalém. Mais tarde, às 17 horas, a gente está na igreja, tem uma ministração lá voltada pro pessoal, né, empresários, né, vida financeira, e vai ser bênção. Pastor Luiz Suete, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. Deixar aqui um convite, próximo sábado agora, dia 27, 9 da manhã, na Igreja Cristã Evangélica Ágape, pastor Zé Rodrigues, em Coelho da Rocha. Nós teremos o café do Conselho de Pastores, próximo sábado, 9 horas da manhã. E uma mensagem: se você vive uma vida de pecado, não espere ser abençoado, mas se você está servindo a Deus, a sua hora vai chegar. Leia Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 25, Zacarias e Isabel. Pastor Ricardo, obrigado, um abraço, querido. Um abraço, querido, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e quero fazer um convite à turma e à galera do Recreio. Eu, como pastor de esporte da PIB do Recreio, nós estamos iniciando sábado agora uma abertura, né, das nossas Olimpíadas, né, a Olimpíada do Recreio, com 8 esportes, envolvendo até algumas igrejas que vieram participar com a gente também, e convidar todo mundo para sábado agora, 9 horas da manhã, lá no Novo Rio, no Recreio. E mandar um abraço também pro pessoal do Craques da Paz, e dizer que nossa próxima reunião, dia 12 de setembro, tá? Vai ser a entrega das medalhas das Olimpíadas também, e pedir para que você entre no nosso site, nossa página do Facebook, bota lá Craques da Paz, você vai conhecer um pouquinho mais do ministério. Vamos orar juntos. Nessa hora o pastor Carlos Pedro vai orar conosco, apresentaremos os temas de hoje diante de Deus em oração. Pessoas que têm orado e buscado, estão naquela expectativa e muitas vezes ansiosos para que haja alguma mudança na sua vida. Gente que tem vivido aí aquela angústia de muitas vezes querer jogar acreditando que vai ganhar, que vai crescer.
Gente que está vivendo as lutas de ser desprezado pela maioria e precisa entender o quanto nós precisamos, apesar de todas as dificuldades, ajudar o próximo, estender a nossa mão para abençoar, apesar de todos os desprezos, inclusive de boa parte dos políticos e da gestão pública, gente que está sofrendo muito. E Jesus nos ensina que nós devemos ter fome e sede de justiça, caminhando para abençoar a vida do outro e não apenas nos preocupando com a nossa própria existência. Vamos pedir a Deus que abençoe a cidade, que continue a sustentar a nossa vida. Nós vamos orar pela cura dos enfermos. Lembramos aqui da Marlene, que está acompanhando a gente, precisa dessa graça divina. Nós vamos orar também pela dona Ângela, que participou conosco aqui da Caravana da Solidariedade hoje, que está lutando contra um câncer na vesícula, no fígado e no pâncreas. Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Também vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, nós te louvamos em primeiro lugar. Te agradecemos, meu Deus, por tua mão poderosa que está sobre nós. Oramos por tantas pessoas, pela Ângela, Senhor. Pedimos o teu milagre, Deus, que tu liberes a tua bênção. Oramos pela Marlene, Senhor. Nós oramos nesta tarde, ó Deus, nessa final de manhã, início de tarde, por todos aqueles que têm se voluntariado, por todos aqueles que têm se prontificado a ajudar o próximo. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão vivendo ansiosos, ó meu Deus, carentes de tantas coisas, imaginando muitas vezes que o Senhor não tem ouvido a oração, mas nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, tu és tão misericordioso, tão maravilhoso, que tu podes hoje dar um sinal a essas pessoas. Nós oramos pelos enfermos, Deus, oramos por nossa cidade, para que cada vez mais o senso de justiça, Deus, esteja sobre nós, que cada um de nós tenhamos sede e fome de justiça, como diz a tua palavra. Que tu abençoes a cada um dos nossos ouvintes hoje, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.